Vamos falar agora sobre a criação de métricas personalizadas aqui dentro do sistema, que é um recurso bem legal para realmente suprir a demanda de eventuais situações que você tem aí e situações bem específicas para cada cliente, tá? Então, as métricas personalizadas a gente consegue, como o próprio nome já fala, né? A gente consegue criar nossas próprias métricas a partir dos catálogos que a gente tem por padrão. Então, quando a gente fala de catálogos de métricas, nesse momento, por exemplo, a gente tem a plataforma Meta Ads e nós temos a plataforma High Level. Cada uma dessas plataformas disponibiliza um catálogo de informações ali, de métricas para a gente. A partir desse catálogo, a gente consegue criar nossas próprias métricas, tá? Seja métricas utilizando apenas um dos catálogos, então fazendo cruzamento de informações de apenas um desses catálogos, ou sejam métricas também que a gente cruza, digamos assim, as informações entre diferentes catálogos, tá? Então, situações mais comuns, por exemplo, são ROAS, né, o retorno que a gente tem sobre os anúncios, onde a gente precisa realmente pegar ali o faturamento e dividir pelo investimento para chegar no retorno. Então, um dos maiores benefícios é justamente isso, tá? A gente precisa calcular também, por exemplo, algum custo de alguma coisa, né? Custo por venda, custo por lead, custo por, sei lá, por clique, esse tipo de cálculo. Alguns deles já vêm, né? No caso de custo por clique, por exemplo, ele já é do próprio catálogo da Meta, mas a gente pode também calcular do jeito que a gente quiser, tá? Como que funciona? Ó, se eu entrar aqui no modo de edição de um dashboard, ele vai abrir aqui para a gente escolher, enfim, né, selecionar as métricas que a gente quiser. E quando a gente clica aqui, ó, para métricas, tá? A gente já consegue criar uma nova métrica diretamente por aqui, ó, tá vendo? Então, eu consigo criar aqui, seleciono, né, o que eu quero fazer. Então, por exemplo, eu quero o CPM, né, por exemplo, tá? Vamos criar o CPM aqui, só como exemplo, tá? CPM, meta. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vou pegar o investimento, vou abrir agora vou dividir, né? E vou abrir aqui um parêntese, porque eu preciso fazer um cálculo dentro desse... um cálculo que vai me retornar um valor e que aí vai tornar possível essa divisão, que é justamente o quê, né? São as impressões, tá? As impressões dividido por 1000. E aí, como que a gente coloca o 1000 aqui, Samuel? A gente coloca assim, ó, 1000 e adiciona, tá? Então, nós temos aqui, ó, o investimento dividido pelas impressões dividido por 1000, né? Pelo resultado das impressões dividido por 1000. Então, eu vou fechar aqui o parênteses, já me deu aqui fórmula válida, e aí eu posso simplesmente salvar aqui, tá? Eu esqueci de modificar aqui a parte do formato, né? Dessa métrica, mas a gente já vai ver, então, lá pelo painel administrativo dessas métricas, tá? Então, a primeira forma que a gente tem de criar essas métricas é já na hora que a gente está editando aqui o dashboard, tá? Tá configurando ele, a gente consegue fazer diretamente por aqui a parte da criação das métricas. Como que a gente faz a gestão? Vamos voltar aqui no painel administrativo, vou vir aqui nas configurações e aqui eu tenho a aba, ó, minhas métricas, tá? Então, todas as métricas que eu criar, tanto por aqui quanto lá pelo front, lá no dashboard, elas são listadas aqui. Então, pode ver que eu já criei aqui, por exemplo, o CAC, que pega o investimento e divide pelas oportunidades ganhas do High Level. Então, aqui acontece aquela questão, a gente está criando uma nova métrica, fazendo cruzamento de informações entre os dois catálogos, entre duas plataformas diferentes. Então, isso aqui é muito legal, muito poderoso aí para você customizar de fato, especificamente as necessidades dos seus dashboards, relatórios, de acordo com o fluxo de cada cliente, tá? Então, criei aqui o ROAS, né, por exemplo. Então, como a gente acabou de demonstrar também aqui a parte do CPM, né? Então, ele já dá uma demonstração aqui do que está acontecendo. Como eu esqueci de trazer essa formatação aqui lá na hora da criação, ó, eu posso clicar aqui na canetinha e mudar o formato aqui para moeda, tá? Então, toda vez que eu selecionar um CPM, por exemplo, ó, vamos pegar aqui o CPM, tá? Vamos já utilizar essa métrica que a gente acabou de criar, né? Ó, salvei aqui, ele vai atualizar, ó, e trouxe aqui pra gente já no formato certinho, tá? A gente acabou de configurar isso aqui no painel administrativo. Então funciona dessa forma, tá? A criação aqui é exatamente igual essa que eu acabei de demonstrar para você, e lembrando que a gente consegue cruzar então essas informações, ou seja, entre uma das plataformas e a outra, no caso, para fazer um cálculo mais específico aqui, tá bom? Deixa eu ver se a gente tem aqui
o custo por lead, não temos um custo por lead, né? Então, seria um exemplo para a gente dar aqui, ó. Vamos lá. CPL, vou colocar como GHL, tá? Só para identificar melhor depois. Então, custo por lead, eu vou pegar o investimento dos anúncios e vou dividir pelos novos contatos, certo? Pelos novos contatos, vou salvar essa métrica. Ó, mais uma vez, acabei esquecendo de colocar ali o formato certo, então eu posso vir aqui novamente e colocar aqui, ó, moeda para essa métrica aqui, tá? Que é o que faz mais sentido. Nesse momento, a gente pode vir aqui e colocar, por exemplo, aqui no card 2, o custo por lead, tá? Samuel, não apareceu aqui, então eu preciso atualizar aqui porque foi uma modificação recente, né? Então a gente atualiza a página e aí ele vai carregar para a gente essa nova métrica que a gente criou. Agora eu já posso selecionar ela aqui, ó, CPL GHL, tá? Vou colocar aqui, ó, custo por lead. E dessa forma, eu salvo aqui, vou ter o custo por lead sendo apresentado, então, nesse gráfico aqui, tá? Então, bem legal essa funcionalidade aqui de métricas personalizadas e é bem interessante de você utilizar aí de acordo com a necessidade dos seus clientes. Para a gente finalizar, é muito importante eu mostrar aqui para você o seguinte, ó. Eu criei aqui algumas métricas, né? E se eu tentar excluir essa métrica, que é algo que somente o administrador consegue fazer, olha só o que vai acontecer. Ele vai me falar o seguinte, ó, CPL GHL, que foi o nome que eu dei para a métrica, está sendo usado em um ativo. Então, o que é um ativo? Pode ser um dashboard, pode ser um relatório, né? Aqui dentro do sistema. Então, ele já me dá a opção o seguinte, né? Se eu quisesse substituir em todos os ativos, porque às vezes acontece de ter em mais de um ativo, tá? Deixa eu ver se a gente tem algum aqui que está sendo utilizado em mais de um... Ó, aqui, ó. Aqui está sendo utilizado em 3 ativos. Então, eu quero substituir todos esses CACs, né, por outra métrica, eu clico aqui e ele vai aparecer aqui a opção que eu tenho de substituir aquela métrica, tá? No dashboard, no caso. Aqui, inclusive, aparece um aviso, ó, falando assim, ó, Meta Ads está disponível em 2 de 3 ativos. Para escolhê-la como substituição, use configurar por ativo, ou seja, que é outra possibilidade que a gente tem aqui. Então, essa configuração aqui, ela traz para a gente a possibilidade da gente pegar o CAC e substituir por uma métrica específica em todos os ativos. Só que nesse caso aqui, a gente tem 3 ativos e somente 2 ativos estão utilizando essa métrica. Então, a gente precisaria vir aqui, ó, no configurar por ativo e pegar aqui, por exemplo, o meu primeiro dashboard e aí fazer uma substituição. Pode ver que já apareceu Meta Ads. Por quê? Porque nesse ativo aqui, ele tem um Meta Ads conectado, tá? Já nesse aqui, ó, deixa eu ver se aparece, ó, esse aqui também tem o Meta e esse aqui é justamente o que não tem o Meta conectado. Nesse dashboard aqui, ó. Então, o que acontece? Ele não aparece a lista do Meta aqui justamente para não dar erro aqui no dashboard, entendeu? Então, o que vai acontecer na prática nesse caso aqui? Eu posso substituir esses 2 ativos aqui. O CAC, por exemplo, né? Sei lá, se eu tivesse criado um novo CAC, digamos assim, eu poderia vir aqui e substituir essa métrica, tá? Ou se eu quisesse por taxa de conversão, enfim. E aí, aqui eu teria que escolher, poderia até escolher taxa de conversão, porque ele já aparece nos 2, né? Mas teria que escolher, eventualmente, aqui outra métrica disponível aqui, somente desse catálogo aqui, tá? Que é o catálogo do High Level. Então, dessa forma que funciona aqui as regras de exclusão das métricas, tá? Que já é uma segurança aí para você não excluir uma métrica que está sendo utilizada no dashboard e acabar eventualmente quebrando aí a visualização para o seu cliente ou até mesmo em algum relatório aí, tá? Então, isso aqui foi um recurso de segurança que a gente colocou aqui e é bem legal. Fechou? Então, dessa forma que a gente consegue criar, administrar as nossas métricas aqui. Aqui também, né, pelo front, como eu mostrei lá no início para você. E importante reforçar mais uma vez que você como administrador consegue criar e editar e excluir métricas, tá? Os membros aqui dentro, que aí eu não sei se você já assistiu, mas recomendo você assistir também o tutorial que fala sobre a parte de membros, né, de usuários aqui dentro. Ele vai conseguir criar as métricas, né, vai conseguir selecionar ali na hora de criar os dashboards também, mas ele não vai conseguir fazer exclusões dessas métricas, tá? Até por uma razão de segurança aí também. Então, é isso. Esse é o nosso processo aqui de criação de métricas personalizadas.